Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural desse fim de semana. Vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, políticas antirracistas dentro de vários níveis. Um assunto pouco abordado até de um tempo para cá e principalmente quando a gente fala em desenvolvimento sustentável. É claro que você que acompanha a programação no Band News TV sabe que a gente aborda bastante esse assunto, mas a ligação dele com o desenvolvimento sustentável é o nosso objetivo nesse fim de semana. Dando um exemplo disso, 78% dos mais pobres no Brasil são negros, 15% dos mais ricos, brancos. Olha a desigualdade. 55% dos lares negros têm acesso a saneamento básico. 71% dos lares brancos têm acesso a esse saneamento básico. No programa da semana passada, a gente tratou aqui de alguns temas, como, por exemplo, da educação e como a educação pode ser um importante motor nas políticas antirracistas aqui no nosso país. Portanto, nós temos nossos convidados da semana passada para dar continuidade a esse mesmo tema, já que a gente vai falar bastante sobre a produção acadêmica e também o empreendedorismo. A Adriana Barbosa é fundadora e CEO do Instituto Feira Preta, a Luciana Alves, mestre em educação pela Universidade de São Paulo e consultora para as políticas étnico-raciais do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade. E o Cássio Luiz de França, doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e membro do coletivo antirracista do Colégio Oswald de Andrade. Luciana, eu começo perguntando por você, mas retomando uma resposta do Cássio na semana passada, que o Cássio citou na entrevista dele, parece que a gente começou a discutir isso há pouco tempo, porque a gente normalizava absurdos, como, por exemplo, uma criança não ter acesso a uma boneca de uma menina negra, por exemplo. Ela sempre é uma boneca branca. Ou, quando esse assunto era levantado dentro de uma sala de aula, existia um certo estranhamento, principalmente daqueles alunos que são brancos. Queria que você falasse sobre isso e sobre branquitude também, esse conceito, por favor. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, boa tarde a todos, todas, todos. Um prazer estar aqui. Quando a gente fala, por exemplo, que numa escola tem 100 bonecas e dessas bonecas apenas uma é negra, a gente está falando de branquitude. Né? A branquitude ela é muitas coisas, eu não gostaria aqui de ser reducionista com o telespectador e a telespectadora. Mas uma das coisas é essa ideia de que brancos são a norma e o padrão. Então, quando a gente está pensando sobre diversidade, a gente está sempre pensando sobre os outros, os negros, por exemplo. Né? Então, para haver alguém que é diferente, tem que haver esse padrão de comparação, tem que haver essa régua por meio da qual a gente define a diferença. E eu diria, e assim como outros autores norte-americanos, brasileiros, sul-africanos estão dizendo já desde a década de 90, que essa norma e o padrão é construída em diálogo profundo ou em consonância com a ideia do que significa ser branco nos diferentes contextos. Então, você tem uma escola, por exemplo, que o Cássio citou na resposta dele, quase 100% branca, quase que naturalizado, eu não diria que é natural, porque nesse assunto não tem quase nada de natureza embutido, né, implicado, mas é quase que naturalizado que brancos não tenham raça. Quem tem raça é o outro. Esse outro que é o negro, que é o diferente, como eu citei. Então, quando você pergunta para uma criança negra, para uma professora negra, por que é importante, por exemplo, tratar dos temas sobre relações étnico-raciais na escola, muito possivelmente essa professora negra e essa criança negra tenham algo a te responder, inclusive relacionando com a sua própria trajetória de vida, com as experiências que vivenciou de racismo ou que viu outras pessoas vivenciarem. Quando você conversa com um coletivo de professores e professoras brancas, como eu já fiz, eu já obtive respostas do tipo, mas na minha escola a gente não tem essas questões, porque não tem aluno negro. Como se discutir raça fosse reduzido a discutir a racialidade negra, e tem uma outra questão aí. Se reduz a educação para as relações étnico-raciais à perspectiva da discussão do racismo. Pelo contrário, né, se a gente conseguir educar as novas gerações para que elas compreendam que ser diferente é, na verdade, uma marca indelével da espécie humana e aquilo que nos enriquece e potencializa e não um problema, se a gente conseguir educar as crianças para perceberem, portanto, a diversidade étnico-racial como esse traço de riqueza das populações mundo afora, talvez a gente chegue num patamar em que seja desnecessário, por exemplo, discutir o racismo.
O racismo a gente só continua a discutir porque as desigualdades continuam a existir e as manifestações individuais e institucionais de racismo continuam a existir. Talvez a gente chegue num patamar educando adequadamente para as relações étnico-raciais, em que a gente possa discutir a diversidade positivada e não necessariamente o modo danoso ou negativo com que as diferentes sociedades, incluindo a nós, tratam a diversidade atualmente. Então, eu sempre faço um convite nas minhas falas por a gente conseguir problematizar a branquitude, porque a negritude ela vem sendo muito falada há muito tempo, já de diferentes perspectivas, de forma positivada mais recentemente, como a Adriana ressaltou no programa anterior, a partir ali da década de 70, 80, mas a gente tem questionado pouco o papel dos brancos e das brancas na construção dessa sociedade antirracista que a gente quer edificar aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, falar de branquitude, colocar a branquitude no centro do debate é isso. Não é trazer uma branquitude poderosa, ou como a gente viu no movimento Black Lives Matter, o pessoal com faixas dizendo que vidas brancas importavam, não é isso. Né? Todas as vidas importam. Só que em alguns países, ou diria na maioria dos países, algumas vidas importam menos, e é por isso que elas têm que fazer movimentos do tipo. Então, trazer os brancos para esse debate, para eles entenderem que o assunto não é necessariamente sobre eles, mas é com eles, a luta antirracista é com eles, né? É um jeito da gente começar a fazer um antirracismo, a produzir um antirracismo em outros patamares, talvez mais eficazes do que a gente tem feito nos últimos anos. Lembrando de Elza Soares, que cantava a carne mais barata do mercado é a carne negra, e passou a cantar a carne mais barata do mercado foi a carne negra. Adriana, eu quero te ouvir também sobre esse assunto e eu peço a complementação do Cássio, por favor. Bem-vinda mais uma vez e bem-vindo, Cássio, também. Eu acho que a Luciana traz bastante informação, né, em relação a esse processo e qual é o papel, né, da população branca nesse processo de emancipação dos direitos, né, dos nossos direitos civis, que eles também são corresponsáveis, né. E tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer, que todo esse processo de transformação e de equidade racial, ele não vai ser feito só por negros ou só por brancos, vai ter que trabalhar todo mundo junto, e que como o racismo no Brasil ele é estruturante, ele tá estruturante e sistêmico, ele está em diversos segmentos, que não é possível a gente pensar numa emancipação se não tiver uma lógica também sistêmica em relação aos processos de equidade. Então, a gente precisa falar de equidade no governo, né, na parte de políticas públicas, só que a gente questiona a ausência de negros dentro das empresas, mas não questiona a ausência de negros também nas esferas públicas, né, com cargos de liderança, com poder de tomada de decisão. A gente precisa falar também no campo da educação, porque o Cássio traz uma reflexão importantíssima. Eu tenho uma filha e ela está numa idade que, do ponto de vista do ensino público, ela não consegue estudar o dia inteiro. Então, eu tive que matricular ela numa escola pública e numa escola privada. E no primeiro dia de aula dela, ela perguntou: mamãe, por que só tem eu de preta? E aí eu começo um trabalho de conscientização dentro das escolas, quer dizer, do colégio onde ela estuda, né, que tem uma franquia, para pensar como é que trata esse tema da equidade racial, levando em consideração que tem só tem crianças brancas, tem uma ou duas crianças negras, e não é só sobre ter crianças negras da escola, mas se a gente pensar nos professores, no conteúdo, nas atividades pedagógicas, em todo o sistema, a forma, o processo, o ecossistema do colégio, né? E a Luciana traz muito bem isso, de que enquanto população negra, a gente vem fazendo essas reflexões, essas transformações há muitos anos, mas a branquitude ela se coloca como a par e nunca como parte de um problema que precisa ser resolvido, e ela precisa introjetar isso e falar: esse problema me diz respeito também, não é um problema dos negros, é um problema nosso que a gente vai ter que resolver juntos, entendeu? Ô, Cássio, a gente não está te ouvindo, provavelmente está no mudo seu computador aí. Vamos lá, vamos eu tentar vou agora. seguir aqui, Pablo, porque são
são muitas questões interessantes, o tempo não é muito grande. Alguns comentários, assim, dentro da escola, a ideia de ter professores, coordenadores, a direção da escola, ela tem que ser diversa, né? Como a Adriana acaba de colocar. Isso é de fundamental importância. Eu vou fazer um paralelo aqui que a gente nunca vai levar muito a sério, mas me permita fazer esse paralelo para ver se algumas pessoas, algumas famílias brancas compreendem o que a gente fala de uma diversidade, uma educação antirracista. Imaginem que, numa escola quilombola, entrem 2 alunos brancos para estudar. E aí algumas pessoas falam, nossa, a escola é super diversa, agora tem 2 alunos brancos, sendo que toda a direção é negra, né? Toda a coordenação é negra, todos os professores, todos os... É difícil dos brancos perceberem que ter 2 crianças negras não significa diversidade, não significa algo antirracista, né? Você tem que ter símbolos, né? Você tem que ter projeções, né? Você tem que ter exemplos de pessoas negras para que os alunos que estão lá se sintam um dia confortáveis. Por isso que no colégio, enfim, são muitas táticas e estratégias que cada colégio adota, né? Não quero ficar falando especificamente do Oswald. Mas a gente pactou com a escola que a questão das bolsas não é uma questão de curto prazo. Talvez a gente chegue lá, né? Mas a questão da diversidade dos professores, da direção, da coordenação, sim. A regra é simples. Não se demite ninguém, mas se tiver que contratar, que se contrate negro, né? Ou negra. Então, tem aí, e o colégio tem colocado esse tema, e aí sim o coletivo consegue ver uma ação mais direta para pensar a educação antirracista. Agora, um outro ponto que eu acho que é muito fundamental, pegando um gancho agora com o que a Adriana coloca, é que o papel, né, a Luciana traz o papel dos brancos, a Adriana passa pelas políticas públicas, eu vou falar um pouquinho do papel do Estado, né, com um exemplo que é o seguinte. Nas eleições do ano passado, na Grã-Bretanha, o manifesto do Partido Trabalhista inglês advogava pelo fim das escolas particulares, porque a desigualdade na Grã-Bretanha se dava muito pelas escolas particulares. Isso está no manifesto deles, né? Enfim, Jeremy Corbyn perdeu, Boris Johnson ganhou, mas só para dizer que no berço do liberalismo estava um ponto desse. Isso tem a ver com o seguinte, do meu ponto de vista, o Estado tem um papel fundamental para acelerar esse processo. Eu costumo provocar meus colegas dizendo o seguinte, há a necessidade de ter a reserva de vagas numa quantidade suficiente para mudar a cor das escolas particulares do Brasil. Não pode ser à mercê do ritmo que os donos da escola acham. Não dá, porque essa é uma questão de formação do país. Não é uma questão de simplesmente de que aqui, a partir daqui, meu ponto de equilíbrio não se dará mais. Entendeu? Eu sempre brinco, se não quer entrar para valer nisso, abra um restaurante. Mas se você abrir uma escola, você tem que pensar que você tem um processo civilizatório a ser feito ali. Você tem que fazer uma reparação histórica. Não dá para continuar com lugares como esse nesse país. Por isso que quando a gente pensa numa liga interescola, é para aumentar a pressão dentro das escolas, para não ficar só um conjunto de famílias com uma espadinha de plástico lutando ali. Você tem que juntar, ter pressão por fora. E espero que um dia, pouca esperança no governo, em alguns governos, né, no federal principalmente, mas que alguns governos olhem para isso, para as câmaras, né, para as assembleias legislativas, olhem para isso, para que a gente mude de fato, né, e leve a sério a questão de uma educação antirracista na escola. Senão a gente vai ficar num ritmo, que é o ritmo até onde eu posso. O ritmo até onde eu posso, nós estamos em 2021. A gente viu que este ritmo, para quem tem o poder, não será suficiente para esse país ser decente. Então, aí eu acho que também tem um papel de Estado, né, para a gente provocar mudanças. Adriana, como... Eu não sei.
Por favor, não, Era eu até quero te queria ouvir pegar só mesmo, um né? gancho no que o Cássio traz, que foi uma reflexão que eu venho fazendo já. Cássio, participo de alguns movimentos junto com pais e em relação a isso, mas tem uma reflexão quando a gente fala de processo sistêmico. Se você olha hoje o contexto das empresas, né, o quadro de colaboradores, eles vêm de uma linha de ensino. A grande maioria das pessoas que estão em tomadas de decisão dentro das empresas é que passaram por uma escola privada, com exceção da universidade, quando passa por uma USP ou pelas universidades públicas. Ou seja, você tem um processo sendo construído desde a primeira infância, sabe? E se na primeira infância você não traz um estudo de qualidade no ensino público, né, com remuneração justa para os professores, com infraestrutura necessária, e você também não permite que crianças negras estejam em colégio particular, isso de forma sistêmica vai bater quando o jovem tiver 18 anos e todas as dificuldades que ele vai ter para entrar no mercado de trabalho formal. Com o tempo, isso também vai refletindo no que a gente está chamando de empreendedorismo, porque quando você olha os dados do Sebrae e várias pesquisas que a Feira faz em relação ao empreendedorismo, quando olha para os perfis, para as categorias, a grande massa brasileira, o que sustenta o país, inclusive é das pequenas, né, das micro. E essas micro, a maioria é formada pela população negra, e a maioria dessas micro é empreendedorismo por necessidade. Pessoas que não conseguiram ser inseridas no mercado de trabalho formal e que resolveram empreender, e começa pelo empreendedorismo de necessidade. Então, percebe que é um processo que vem sendo construído, e se a gente não olha para isso desde a primeira infância, essa transformação que a gente quer ver para o futuro, ela precisa ser feita agora, tanto na escola pública quanto na escola privada, para que daqui a 15, 18 anos você tenha uma geração de jovens negros com uma educação com qualidade, aptos para assumir os cargos de liderança, seja no governo, seja na iniciativa privada. Senão, a gente sempre vai ter governo e iniciativa privada e terceiro setor, porque o terceiro setor também, às vezes, é muito reflexo disso. Quando você olha fundações e institutos, você quase não tem pessoas negras na autoliderança, só tem pessoas brancas na autoliderança. E aí, essa lógica não muda, o sistema não muda, entendeu? Eu concordo. Eu queria muito respondo. escutar a Luciana também. Desculpa, deixa eu também quero escutar muito a Luciana, mas... desculpa. É só porque eu preciso liberar a Adriana por conta do tempo dela, mas antes eu queria que ela só respondesse essa mesma resposta que você utilizou, só que o que eu ia te perguntar era do ponto de vista de mãe. Qual o papel do pai e da mãe quando a filha ou o filho não se veem representados nesses lugares de poder, não se veem representados dentro da sala de aula, não se veem representados nem mesmo num sonho de criança, de uma brincadeira como um jogo de futebol, por exemplo? Cara, eu vou te falar que é uma preocupação, é quase que um papel heróico, porque tem um processo que é a educação que você dá dentro de casa, e desde minha filha tem 8 anos, e livros, programas de TV, todas as referências que eu pude trazer para ela e que eu não tive na minha infância, eu faço isso dentro de casa. Mas quando ela vai para o colégio, ela não tem essas mesmas referências. Então, é um processo, é quase que um orar e vigiar constante. E aí você passa a ter um papel mais ativista dentro da escola, que é de provocar as reflexões. Mas por que esse passeio? E por que não outros passeios? Mas por que esse livro? Mas por que essas histórias? Mas por que esses projetos, entendeu? E aí é um papel de um pai que é presente, que está atento a essa questão, pais e mães, né, presente, que está atento a essa questão não só de representatividade, mas também de autoestima das crianças, né? Várias situações aconteceram com a minha filha nesses colégios aí particulares, e vou falar, é muito difícil, e é cruel com as crianças negras, entendeu? E eu acho que a gente precisa olhar para isso. Não é só o papel eu enquanto mãe negra. As mães, coleguinhas da minha filha que não são negras, também tem que ser um papel delas dentro de casa, de educar as crianças, né, que fazem parte do colégio, para lidar com essa questão, entendeu? E aí não é um papel só da escola, é um papel dos pais, é um papel de todo mundo, entendeu? Nesse processo.
Adriana, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar esse aprendizado conosco também. Até uma próxima oportunidade. Eu preciso liberar a Adriana por conta do tempo dela, tem um outro compromisso, mas muito gentilmente ficou para nos atender aqui dentro do Capital Natural. Então, até uma próxima, Adriana. Valeu, viu? Obrigada. Quero pedir desculpa de eu ter que sair antes, mas eu já tinha essa reunião agendada e saudar aqui o Cássio e a Luciana, que eu quero me aproximar mais de vocês e a gente continuar trocando. Prazer, viu? Tchau. Tchau. Cássio, querido, eu tinha te interrompido apenas por precisar liberar a Adriana. Então, você, por favor, gostaria de complementar? Essa questão que eu acho que ela é estratégica, pensar a educação antirracista em escolas particulares também, né? Neste movimento, ninguém advoga dinheiro do Estado para as escolas particulares, para promover diversidade. Isso está completamente fora, é inimaginável, né? Então, tem uma luta, quando eu falo, olha, o papel do Estado, da Assembleia Legislativa, é realmente estabelecer e falar assim, olha, as escolas têm que ter pelo menos X% das suas vagas para isso. E é uma determinação, né? Essa é uma leitura que aí sim, eu acho que tem que fazer. Mas o que eu queria destacar é que isso é estratégico, pelo motivo que a Adriana acaba de colocar. Porque as relações pessoais, elas se tornam perenes quando a gente é pequenininho. E aí depois vai estudar no Fundo 1, no Fundo 2, no médio. Vamos abrir alguma coisa junto? Puta, lembra? Né? São momentos muito importantes da nossa vida para criar laços entre pessoas. Portanto, se você constrói laços diversos quando você ainda está nas escolas, a probabilidade de você construir diversidade econômica, né, no mesmo empreendimento é muito maior. Se a gente continuar crescendo em silos, né, a diversidade vai ser muito menor. Só queria colocar isso um pouquinho para enfatizar o que a Adriana tinha colocado agora há pouco. Luciana, eu gostaria de te ouvir também pela produção intelectual aqui no Brasil. Eu citei no começo do último programa um sociólogo brasileiro e, ouvindo o Cássio, me lembrei do que uma vez Dona Conceição Evaristo me disse. Só uma mãe negra sabe o que é pedir para um filho negro comprar um pão no mercado e não saber se ele vai voltar. Se fosse uma mãe branca, por exemplo, saberia que ele ia voltar. Sim. A produção intelectual negra no Brasil ela é muito antiga, talvez ela date, inclusive, do Brasil escravista ainda, quando a gente vê ou lê, melhor dizendo, o texto do Rebouças pregando ou pedindo uma redistribuição de terras ao fim da escravidão, ali no século XIX. Então, você tem uma efusiva produção negra e, ao mesmo tempo, você tem um silenciamento dessa produção. Né? Os cânones, por exemplo, Guerreiro Ramos é, hoje, para a população negra e para os intelectuais e ativistas negros, um dos cânones da sociologia com a patologia social do branco brasileiro, que é um dos livros dele, talvez o mais emblemático. E a gente lê muito pouco Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos tem vários livros sobre administração pública, e se lê muito pouco Guerreiro Ramos. Então, quando a gente descobre os sociólogos, os historiadores, os administradores, os médicos, médicas, psicanalistas negros que escreveram ao longo de uma carreira muito sólida e bastante impactante do ponto de vista da estrutura dos campos do saber, e quando a gente vê que a gente não teve acesso a esse tipo de intelectualidade, justamente por existir um racismo institucional que ensina para a gente que só quem produz conhecimento são os brancos, isso causa primeiro uma revolta para quem, né, acessa esses autores inacessíveis no primeiro momento. Por que a escola me escondeu isso? Por que a universidade me escondeu isso? Mas também, mais do que a revolta, começam projetos bastante emancipatórios, digamos assim, de novas pedagogias, né? A pretagogia da AID, ou mesmo a etnomatemática, pensando na escola básica. Né? Então, a gente vai criando novos projetos epistemológicos, digamos assim, novos projetos de conhecimento, que trazem de volta esse trabalho de intelectuais que nos foi
negada ao longo dos séculos. E tem uma questão interessante aí para a gente perceber, linkado com a branquitude também, que a gente discutiu um pouco aqui, que é, enquanto a gente está falando dos cânones, a gente está falando do conhecimento. Então, eu lembro de uma mãe, eu sou diretora de escola, e eu lembro de uma mãe que uma vez disse para mim, olha, o ano passado o projeto já foi sobre África, quando é que a gente volta para o currículo normal? O que ela estava querendo me dizer? Que enquanto o ensino de história, enfim, estava calcado em escravidão e em povos indígenas, vistos dessa forma pela lente do europeu, pela perspectiva do europeu, a gente tinha o currículo normal. Quando a gente olha para esses povos a partir das suas próprias cosmovisões, a partir dos seus próprios saberes, aí não, a gente não tem um currículo, a gente tem um projeto que é penduricalho, eu fiz esse ano, eu não faço ano que vem. E aí eu diria, só para pensar sistemicamente, como o Cássio argumentou e a Adriana argumentou, que a gente está perdendo algo riquíssimo, que é aprender a pensar a partir de outras perspectivas, a ficar mais inteligente, pensando como outros povos pensaram e resolveram os mesmos problemas que estão interpostos para a gente no Ocidente ou em qualquer outra parte do mundo. Então, se a matemática é a resposta lógica que os povos dão aos desafios do cotidiano, é óbvio que essa resposta vai ser diferente a partir de cada referência cultural ou de cada contexto geográfico. Por que não aprender diferentes respostas para o mesmo problema? Isso só nos torna mais inteligentes e nossa capacidade de raciocinar e de pensar muito mais ágil. A gente tem perdido a oportunidade aí de pegar o bonde da diversidade e aprender com ela. Cássio, por que você acha que a gente estuda pouco Josué de Castro, próprio Guerreiro Ramos, próprio Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus? A gente até bem pouco tempo atrás não sabia que Machado de Assis não é branco. Por que você acha que há tanta coisa que a gente simplesmente nega na história? Eu costumo dizer que o trabalho foi muito bem feito, né? O trabalho de exclusão foi muito bem feito, né? A questão do epistemicídio, né, que é você quase que passar uma borracha na produção daquele que você não considere, né, apto a informar, a ser uma referência, foi feita de uma maneira impressionante, né? Se fosse um projeto, a gente não acreditaria que seria possível fazer assim, né? Se for um projeto de uma pessoa, né? Mas houve uma orquestração de afastar a bibliografia de pessoas pretas, pardas, a fim de que Europa e Estados Unidos passassem a ser as grandes referências intelectuais desse país na academia. Eu não sei o que a Luciana acha, mas eu fico impressionado com a bibliografia de algumas disciplinas na universidade. Outro dia eu dialoguei isso com um colega meu, eu falei assim, mas veja, não tem ninguém no Quênia que fala sobre isso, não tem ninguém na África do Sul que fala sobre isso, né? Só para dar um exemplo assim. E aí ele é assim, uma pessoa progressista, que eu respeito intelectualmente. Ele falou assim, eu não sei se esse é um tema sabe, não sei se... Porque o saber ele não tem fronteiras. Eu falei, meu querido, o que nós fazemos na universidade é um epistemicídio. A gente evita que algumas pessoas acessem o saber e vai reproduzindo o saber europeu, o saber norte-americano de pequenos grupos. E aí você fica com aquela referência, achando que para ser um bom intelectual, você tem que ler aquela bibliografia, falar daquela maneira, dialogar com aquelas questões. Porque ninguém... Assim, é incrível, o racismo estrutural, ele está dentro dos intelectuais também, alguns deles, né? Ao passo das suas referências bibliográficas não darem conta disso. A gente vê isso nas melhores universidades desse país. Eu não estou falando das universidades ruins. Eu estou falando das melhores universidades desse país têm um epistemicídio. Resta saber se os intelectuais brancos vão querer rever as suas bibliografias para fazer com que elas sejam diversas o suficiente para dialogar com a América Latina já é uma luta. Parece que o saber só está na Europa e nos Estados Unidos. Dialogar com a produção de intelectuais da África, né? Aí é um negócio tipo, não, espera um pouquinho, quem sabe esse projetinho a gente faz depois, como a Luciana falou. Acho que tem uma orquestração, né? Está orquestrado algumas coisas aqui. E a gente tem que lutar contra. Lutar, inclusive, com os nossos colegas e tentar dialogar, porque
né? Eu costumo dizer que não é uma luta simplesmente entre a ala mais progressista e a ala mais conservadora desse país. Entre os progressistas, vira e mexe esse tema não entra. Entre os progressistas. Então imagina a luta que a gente tem que fazer para que a gente, na academia, reverta algumas coisas que a gente já acha que não cabem mais. Né? Parece tão óbvio, mas não é. Continua sendo, a prática, ela muda de maneira muito lenta. Já que a Luciana foi provocada a falar, então queria te ouvir também, Luciana, e já para a gente encerrar, jogar daqui para frente, o impacto disso daqui a alguns anos. Sim. Colocando em perspectiva, eu vejo sempre 3 pontas aí nesse triângulo. Você tem uma questão mais individual, dessa construção de novas subjetividades antirracistas, né? A gente tem uma ponta mais institucional, que é essa de revisão de currículo, de revisão, inclusive, de como as nossas instituições estão construídas e centradas, muitas vezes, sob o domínio, sob o comando de pessoas brancas. Então, cotas, seja nos concursos públicos, seja nas instituições privadas, de modo aí cada vez mais diversificando essas instituições. E a gente tem uma dimensão também que ela é simbólica, né, que é como a gente refaz as nossas visões de mundo mais amplas, a nossa visão de país. Recentemente a gente teve várias figuras muito importantes politicamente alegando que não existe racismo no Brasil, por exemplo, um discurso que estava muito em voga no período ditatorial e que a gente acreditou ter vencido ali por volta da década de 80, com a Constituição Cidadã assumindo e punindo o racismo como crime inafiançável. Então a gente tem um retorno a um simbolismo nacional que precisa ser de novo disputado. Então, se a gente conseguir agir nessas 3 frentes, né, o simbólico, o institucional e esse subjetivo individual, muito possivelmente a gente tem um projeto de Brasil caminhando para se consolidar como uma nação antirracista. Até lá, ainda é só projeto, é só desejo, digamos assim. Olha, o nosso tempo infelizmente acabou. A gente podia ficar aqui por muito, muito tempo. Eu estou aprendendo cada vez que vocês abrem a boca para falar alguma coisa, para expor alguma opinião, estou aprendendo alguma coisa diferente. Então, muito obrigado aos dois e a Adriana também, que participou desse programa e do passado conosco, não pôde ficar até o fim. E muito obrigado a você que permaneceu até aqui conosco também, acompanhando o Capital Natural de hoje, tão importante e tão especial assim. Adriana Barbosa, que é da Feira Preta, CEO do Instituto Feira Preta, a Luciana Alves, que está conosco, é mestre em Educação pela Universidade de São Paulo e consultora para relações étnico-raciais no Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, e Cássio Luiz de França, doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e membro do coletivo antirracista do Colégio Oswald de Andrade. Muito obrigado aos dois por permanecerem conosco e até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, eu agradeço muitíssimo esse espaço que vocês estão dando e acho que é isso mesmo, Fábio. Muitíssimo obrigado por ter mais espaços como esse. Obrigado. Luciana, é um prazer estar contigo aqui. Prazer foi meu, obrigada. A você em casa também, muito obrigado pela sua companhia. Excelente semana pela frente, cuide-se. Você pode acompanhar o nosso programa também através das nossas redes sociais. Até o próximo fim de semana.